A paz do Senhor. Hoje o estudo será sobre avivamento e a missão da igreja, a missão de cada cristão. Mas antes que eu comece, já aperta no botão like para que o YouTube entenda que este conteúdo é bom para que ele possa mostrar para mais pessoas e aperte também no botão se inscrever para continuar recebendo mensagens como essa. Começarei falando sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: "Pai seja convosco." Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhe mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Deste modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sobre o poder do alto. Agora irei falar sobre o avivamento na missão da igreja local. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram a muitos outros lugares. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Agora irei falar sobre o avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra.
Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários, enviados para missões transculturais. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outros países. Hudson Taylor foi um missionário na China, de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural, a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Há países no velho continente que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins das terras. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou aos seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Este objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Os cristãos avivados demonstram um compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha só, e se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, eu estou deixando no link da descrição um curso muito completo, não só sobre a Palavra de Deus, bibliologia, mas a interpretação correta da Palavra de Deus e também técnicas de oratória para você também poder aplicar essa mesma palavra em pregações. Dá uma conferida lá no link da descrição.